É convidado deste jornal Rui Marques, coordenador da Plataforma de Apoio aos Refugiados. Boa tarde, Rui. Bem-vindo. A Grécia é o segundo país a ser apoiado pela Plataforma de Apoio aos Refugiados. Esteve recentemente no terreno. Como é que se explica esta situação explosiva? Que fragilidades é que testemunhou? Esta situação era, há uma semana atrás, o pesadelo que se temia. Se vier a confirmar-se o encerramento da fronteira norte entre a Grécia e a Macedónia, isso quer dizer que o fluxo de refugiados que vai chegando à Grécia e que flutua entre 3 a 5 mil pessoas por dia, vai ficar retido na Grécia. Ora, a Grécia, nesta altura, tem uma situação social e económica muito difícil. A crise que tem vivido nos últimos anos tem tornado a vida na Grécia muito difícil e esta sobrecarga de refugiados que chegam e que ficam na Grécia pode criar uma situação explosiva na Grécia. E reflete também um princípio que é dramático na vida da Europa, que é a falta de solidariedade entre os diferentes países europeus. A Grécia não pode ser deixada sozinha perante este desafio. A Grécia tem a gestão de uma fronteira externa da União Europeia, portanto, é uma responsabilidade de todos nós e, nesse sentido, creio que o fundamental, e foi esse o sinal que a Plataforma de Apoio aos Refugiados quis dar, é ser solidário com a Grécia. Quer os Estados, quer as organizações da sociedade civil, poderem dar esse sinal de que a Grécia não está sozinha com este enorme desafio, e que quer os Estados, quer as organizações da sociedade civil europeias querem estar solidários com a Grécia. E, portanto, a chave é, de facto, a solidariedade. Que conclusões é que retirou desta viagem que fez? De que forma é que Portugal vai também contribuir para esta crise e para que a Grécia não fique tão afastada ou isolada mesmo nesta gestão da crise migratória? Esta missão da Plataforma de Apoio aos Refugiados à Grécia foi muito importante. De alguma maneira conseguimos perceber melhor as dificuldades e os bloqueios do programa de recolocação, o que é que não está a funcionar. E o que é que está a falhar, de facto? E isso ajuda-nos muito na ação concreta e nas sugestões que de imediato transmitimos ao governo português para que se possa agilizar o processo de recolocação dos refugiados. E creio que hoje há condições para que, nomeadamente da parte de Portugal, se coloque em funcionamento com maior eficácia o programa de recolocação, ou seja, que nas próximas semanas Portugal possa efetivamente receber os refugiados para os quais está preparado desde outubro e que possam vir a partir da Grécia. Nós, aliás, defendemos a perspectiva de poder ter esta cooperação bilateral com a Grécia de uma forma muito próxima. Nessa mesma missão coincidiu a declaração do nosso Primeiro-Ministro de apoio mais determinado, dando exemplo no contexto europeu, do que pode ser o caminho para a solução. Ou seja, quando o governo português anunciou que, além dos 4.500 refugiados já acordados que iríamos receber, estamos disponíveis a receber mais 5.000, isso foi muito importante. E, particularmente em relação à Grécia, eu pude assistir na Grécia ao enorme entusiasmo dos gregos com esse gesto de solidariedade por parte de Portugal. Não que em número seja muito significativo, porque é o acolhimento que Portugal pode fazer, mas em termos simbólicos, esta noção de que a solidariedade é aquilo que nos poderá manter de pé enquanto projeto político para o futuro, foi muito bem recebido na Grécia. Por parte da sociedade civil, da Plataforma de Apoio aos Refugiados, nós iremos abrir uma unidade permanente na Grécia, concretamente em Lesbos, para que, através do programa de voluntariado, através do apoio em apoio financeiro e em géneros, a sociedade civil portuguesa e as suas organizações também possam, na primeira linha, apoiar a Grécia e, evidentemente, apoiar os refugiados que chegam todos os dias à Grécia. O fundamental é o reforço da capacidade da Grécia nesta altura? É fundamental esse reforço. A Grécia tem feito um esforço, abriu 5 hotspots, 4 já a funcionar e um espera-se que possa vir a funcionar brevemente. Tem feito um grande esforço e tem tido já o apoio de outros países. Foi com muita alegria também e que tive a ocasião de visitar a equipa da Polícia Marítima que está em Lesbos e que tem feito um trabalho extraordinário. Tem sido um exemplo de salvamento em mar de refugiados em circunstâncias muito difíceis e tem tido, portanto, já o apoio via Frontex de outros países europeus. Mas nós precisamos, nesta altura, que vivemos dias muito difíceis, os próximos 10 dias vão ser críticos até à cimeira que trará o tema da ação conjunta União Europeia-Turquia. Nós precisamos de reforçar os laços de solidariedade entre nós e não o inverso, porque o que aconteceu nestes 2 últimos dias, com a chamada do embaixador grego que está na Áustria para consultas com o seu governo, com a indisponibilidade grega manifestada para receber a ministra austríaca do Interior, os sinais são de grande tensão e grande hostilidade. Eu creio que nós, se queremos ter futuro,
enquanto Europa, precisamos nesta altura de abraçar de uma forma determinada, de uma forma eficaz, uma solução solidária desta crise. E nessa cimeira, e nestes 10 dias críticos, se é que assim lhe podemos chamar, é de esperar que sejam alcançados resultados para evitar uma ruptura total do sistema de migrações? Se não for alcançado esse acordo, estaremos realmente numa situação catastrófica. A palavra é pesada, mas é rigorosa. Porque Schengen está à beira do colapso. E se o sistema de controle de fronteiras colapsar no quadro europeu, os impactos serão inúmeros e, nesta altura, até inimagináveis. Só, por exemplo, em termos de impacto económico, o que foi estudado, se as fronteiras forem repostas no quadro europeu, o impacto que tem nas economias europeias quer dizer 30 mil milhões de euros de custos adicionais. Ora, veja-se como a Europa tem sido tão pouco inteligente na gestão desta crise. Porque, porventura, com 10% dessa verba, se fosse investido na resolução desta crise, nunca teríamos chegado a esta situação em que estamos. Por isso, a cimeira conjunta com a Turquia é fundamental, mas precisamos, enquanto Europa, de passar das palavras, das declarações de intenção, aos atos, aos factos. Precisamos de agir de uma forma determinada. E este acordo que é necessário estabelecer com a Turquia, quer para apoiar a gestão dos refugiados na própria Turquia, quer para o programa de reinstalação a partir da Turquia, precisa de chegar rapidamente a um ponto de execução e começar a ser concretizado. Porque enquanto não for resolvida a questão montante, e hoje celebramos também o início do cessar-fogo na Síria. Era isso que queria perguntar a seguir. O que é que isso significava? Se há que desconfiar dessas tréguas agora, tendo em conta que a guerra na Síria fez mais de 4 milhões de refugiados? Provavelmente não será a primeira tentativa que se conseguirá um cessar-fogo sustentável no tempo. Vão surgir problemas, dificuldades. Mas é de facto nos países de origem que o trabalho tem de ser feito. Tem toda a razão. O ponto é chave para se entender. Enquanto não houver paz na Síria, este problema não tem solução. É necessário construir uma solução de paz sustentável e justa na Síria. É preciso apoiar os países que estão na proximidade, seja a Jordânia, o Líbano ou a Turquia, porque têm muitos refugiados, e é preciso também a Europa cumprir a sua cota-parte no que diz respeito de acolhimento de refugiados, bem como no apoio financeiro que pode e deve dar à reconstrução da Síria quando a paz for alcançada. Por isso, hoje é um dia de esperança, no sentido que o cessar-fogo começou ontem, até agora está a correr bem. Provavelmente vão existir incidentes, mas era fundamental consolidar este trabalho de construção de paz na Síria. Rui, para terminarmos, vamos só aos números. No plano de recolocação dos refugiados, 160 mil em 2 anos. Até ao momento a Europa recebeu 470, Portugal recebeu 24 e há as indicações de que na próxima semana chegará um novo grupo. De quantas pessoas e o que é que tem estado a falhar para que estes números não sejam cumpridos até agora? Este número que atingirá na próxima semana cerca de 70 pessoas é um número baixíssimo para as capacidades portuguesas. Portugal tem capacidade instalada para acolher os 4.500 refugiados que inicialmente se comprometeu e até mais do que esse número. O que falhou, sem dúvida, é a falta de vontade política dos Estados-membros da União, dos diferentes serviços, das burocracias que emperram todo o sistema. Eu fui detectando ao longo destes dias em que estive na Grécia um conjunto de bloqueios, alguns deles colocados verdadeiramente como paus na engrenagem para que ela não funcione. Uma superestrutura como a União Europeia tem capacidade, se existir vontade política, para cumprir este programa. Portugal pode e deve, como tem feito nos últimos dias, ter uma posição exemplar neste domínio, avançando com o acolhimento dos refugiados com que se comprometeu e sendo rápido e eficaz nesse acolhimento. Rui Marques, obrigada pela presença neste Jornal das Duas.